Olha só quem chegou, meu consagrado! Aí, chefia, desce mais uma bebida pra essa mesa! Agora tu, meu irmão, venha cá, não seja acanhado, guardei um lugarzinho aqui pra você, senta aqui. Pode sentar, rapaz, senta, que já tá começando o Caneco Furado. Fala, galera! Aqui é o Mestre Migo e hoje, Dudu... Ele esqueceu o pão tostado. Calma, então, eu ia falar, filho da puta. Pão tostado, agora já quero era. falar pão tostado também. Agora já era, eu e a Andressa já falamos pão tostado. Inclusive, vou apresentar aqui a nossa digníssima convidada de hoje, a dama de ferro da taverna, a inesquecível Andressa. Eu conheço mais como Marvel. Também. E hoje a gente vai brincar de Winnie Pica-Pau, né? Que dizia no desenho dela que, na dúvida, improvise. Verdade. Nossa. Então, Igor, já que eu roubei a sua parte, do que se trata o assunto de hoje, hein? Hoje nós vamos falar sobre improvisação em relação a dicas de mestre, em relação a improvisar para jogar com seus amiguinhos, a incrível arte do improviso. Mas antes, me diz uma coisa. Oi. Igor. O quê? Tem e-mails? E-mails! Fala, meus consagrados, aqui quem fala é o Dudu, o Ogro Sutil. E hoje eu venho sozinho porque o Igor não está aqui para puxar o pão tostado, mas nós recebemos aqui um e-mail do grande Rodrigo Cabral. E ele vem já falando aqui, Caneco Furado foi minha primeira experiência com um podcast. Cara, que responsabilidade que a gente teve de ser o primeiro podcast que você escutou, viu, cara? Muito obrigado pelo prestígio. E ele continua, não conhecia Demon Lord, o podcast é bem didático e ajuda a ter uma ótima noção de como funciona. Divertido e com uma ótima imersão, prende muito o espectador para saber o que vai acontecer. Você fica ouvindo, tentando descobrir, você se sente dentro do RPG. Mas tá de parabéns. Cara, muito obrigado, viu, Rodrigo? Ainda bem que você tá gostando da aventura de Demon Lord. A gente tem aqui um trabalho bem grande para poder trazer essas aventuras aí para vocês. Tanto na preparação da aventura, quanto na edição do podcast depois. Dá uma trabalheira louca, porque o Mestre Migor é maluco e grava aventuras gigantescas que a gente tem que cortar para poder ficar palatável. Mas isso tudo vale a pena quando vocês gostam. E muito obrigado, continue mandando e-mails, escute os podcasts e quando você tiver uma aventura, fala pra gente como é que ela foi, manda pra gente aqui e continue espalhando a palavra do Caneco. Até mais! Fala, galera! Aqui é o Mestre Migor e o Caneco... E aqui é o Dudu. Ah, desculpa, o Dudu. Ogro Sutil. Eu não tô mais acostumado, você tá tão tá tão longe, Dudu. Bom, a gente veio aqui falar pra vocês que nós abrimos um sistema de apoio para fazer aquela reforma do estabelecimento, contratar os funcionários, controlar a mente dos goblins que a gente tem controlado para fazer a entrega de comida, tá ficando complicado e muito caro. A gente contratou um pianista chamado Ricardo. O crachá dele é editor. Além disso, eu acho que é isso. Se você curte o nosso conteúdo, temos um grupo do Telegram para os apoiadores aqui do Caneco, onde nós vamos fazer várias recompensas. Considera apoiar o rolê. Confere lá no Padrim e no PicPay. As formas de apoio são R$10, que te bota no grupo, para bater papo comigo, com o Dudu, com a Laura e com o Gustavo, que já estão lá no grupo. Também tem um apoio de R$20, que eu, pelo menos da forma que eu planejei, vai te dar uma chance de ser sorteado para ser de convidado em alguns episódios de qualquer campanha que eu esteja narrando, que não seja dos padrinhos. Quê? É. E aleatório. Depois eu vou te explicar isso, Dudu. Tá no segredo. Presta atenção no pato. E o apoio de R$30, que vai te deixar elegível para as mini campanhas dos padrinhos. Basicamente é isso. Como assim? Como assim? Dudu, não pensa muito nisso. Tá falando, não tô sabendo nada. Desce o pato com batata!
como uma membra do Caneco Furado, o que você tem pra dizer pra gente? Eu digo que as opiniões a seguir são nossas e, como membros do Caneco, nós nos reservamos ao direito de estar errados. Contudo, se você discorda, manda um e-mail pra gente. E se você concorda, manda um e-mail também. Dudu, eu acho que agora que a gente já falou sobre isso, a gente precisa fazer uma coisa muito importante. Como a gente entra em contato com o Caneco? Você entra em contato conosco através das redes sociais, principalmente pelo Instagram, o Twitter e pelo e-mail. Qual é o e-mail, Igor? @o Caneco Furado. Não, o e-mail não tem @o Caneco Furado não, rapaz. É o e-mail. Tem sim. @gmail.com. Viu? Tem um arroba. É canecofurado@gmail.com. Isso aí. Tem esse negócio aí também. De ter um arroba no meio do caminho e quando na frente é nas redes sociais. Beleza. E agora, começando o cast, vai. Puxa o cast aí, vai. Então, o que vocês me diriam se eu dissesse pra vocês que improvisar é importante? Eu diria que faz todo sentido, porque quem já mestrou uma campanha de RPG sabe que tudo vai dar errado e que os players vão fazer completamente o oposto do que você planejou pra aventura. Não é, Andressa? Assim, eu digo... Caraca, eu acabei de entender o porquê que o Dudu chamou Andressa. Tipo, exatamente Por que agora. será? Eu não Nesse sei. exato momento. Por favor, me explique, Igor. Eu não estou entendendo. É uma espécie de indireta isso? Eu não sei de nada. Eu não sei de absolutamente Direta? nada. Não, imagina, é uma direta. Olha, Eu sei que eu ouvi uma aventura aí, não me lembro o nome, tinha uma espadachinha, era legal, entendeu? E dizem as línguas que perderam o controle ilegal dessa aventura aí. pegaram o papelzinho do Dudu e falaram assim: bonito, mas não quero. É real isso que aconteceu? Tipo isso, viu? Pois é porque, assim, o que acontece? Às vezes a gente tá com o mestre, aí a gente vai lá, cria uma história, cria um plot, e mesmo que você crie só os pontos, assim, você vai pensar o que vai acontecer pra chegar lá, vai pensar, se acontecer isso, vou fazer isso, tal. E aí a gente não se dá conta que uma aventura de RPG não é um roteiro. Exato. Nem um pouco. Nossa, na verdade tá muito longe disso. E se você coloca na sua cabeça que ela é um roteiro de um livro, você entra num perigoso jogo que é o da decepção. Você vai se decepcionar em algum ponto. Nossa, eu acho que, na verdade, a gente não é nem chega na decepção, Andressa. É mais frustração. Porque um dos grandes problemas do RPG é a frustração dos membros envolvidos. Tem aquela coisa, eu acho que o grande não é nem, assim, decepção, você ficar triste das coisas não terem dado certo. A gente tá mais na treta do frustração. A grande maioria dos problemas que nós temos em RPG é muito baseado na frustração dos membros envolvidos, porque as pessoas têm expectativas X ou Y, geralmente, no nosso caso aqui, nós estamos falando de você, mestre idiota, que não consegue dar nenhum tipo de agência para os seus jogadores e quer que forçar eles a contar a sua história. Vai escrever um livro em vez de jogar RPG. De fato, assim. Eu sempre falo que quem não quer jogar, quem quer que tudo seja exatamente como você quer, vai escrever um livro que é mais fácil, porque você coloca exatamente, mas você coloca ponto por ponto, vírgula por vírgula, exatamente onde você quer. E isso não encaixa para RPG. Não dá, porque você tem que sempre ter noção de uma coisa importante, é a agência dos jogadores. Não importa que você seja um mestre, que você escreva um roteiro para ser seguido, uma estrutura. Quem tem a agência, quem vai agir e vai moldar a história e levar ela para onde eles querem são os jogadores. Exatamente. Porque eles são os protagonistas, né? Exatamente, não existe uma opção onde eles sejam simplesmente coadjuvantes. Se existir, eu acho que perde o sentido, né? Perde o propósito de ter outras pessoas ali contando uma história coletiva com você, né? Eu acho tão bonito essa parte do você ter um mundo, você tá contando uma história, né, como mestre ali, e possibilitar que outras pessoas acrescentem coisas nessa história que você não previu. E isso deixa a história ainda cada vez mais dinâmica e mais bonita. Porque às vezes o cara adiciona um NPC, adiciona uma situação que você sabe, o que eu tinha pensado tinha ficado bacana, mas isso extrapolou a palavra bacana e se tornou, incrível. Por exemplo, eu tinha feito uma aventura de Sétimo Mar, que inclusive você pode conferir lá na Cozinha da Gnoma. Confere lá, Sétimo Mar,
a Tempestade Rubra. Olha lá, eu esqueci agora o título, porque era um título em espanhol muito legal, que na época eu pensei e agora eu não consigo me lembrar. Aí eu tinha montado uma aventura, e normalmente quando você está montando uma aventura, você tem duas opções. Você cria uma aventura num trilho, com um plot que leva num sentido, ou então você faz uma aventura sandbox, onde ela tem, tipo, vários caminhos que os players podem seguir com um monte de coisa pra fazer. Normalmente, eu sou preguiçoso e eu não vou fazer uma sandbox nunca, porque eu não sou maluco que nem o Igor. Mas, o que acontece? Cada uma das duas tem problemas. Porque quando você faz o trilho, você tem o risco dos seus jogadores irem no outro sentido do que você está pensando. E se eles forem forçados a seguir os trilhos, eles vão querer jogar um RPG de videogame e não jogar um RPG de mesa com você. Tem um jeito de fazer uma boa aventura de trilho. Tem, mas a gente vai chegar lá. É avisar os jogadores, galera. Trilho. Primeira parte. Puxar. Foco, gente. Não se preocupem com criatividade, você pode fazer um personagem mais básico, porque o negócio aqui é essa história aqui, tá? Beijo. Mas eu te pergunto agora, Igor. O que você acha mais legal? A de trilho ou a sandbox? Sandbox, 1, 2, 3. Óbvio, Nossa. né? Porque o Igor ele vai ficar um mês inteiro pensando em todos os detalhes da primeira sessão. A Andressa também, eu acho que curte o sandbox, né, Andressa? Nossa, eu gosto muito do sandbox. Eu gosto muito do objetivo de não ter objetivos e... Mas assim, o duro do sandbox é que a gente fala do mestre, mas o sandbox depende muito dos jogadores também. Uma aventura sandbox. Porque você tem que ter jogadores muito proativos e, tipo, eles têm que estar interessados em participar da criação daquele mundo ativamente, daquela situação de uma forma ativa. A vantagem do trilho é que você, como mestre, consegue conduzir ela de uma forma mais fácil e melhor se você tem um grupo que não tem muita proatividade ou num grupo que não tem muita experiência com RPG, né? Jogadores mais novos, a chance de você conseguir lidar com uma aventura no trilho aumenta. Mas uma aventura sandbox, meu amiguinho, com uma galera proativa, que todo mundo quer fazer um monte de coisa, é uma belezinha, Meu, você pode ter um plot lá, maneiro, legal, como mestre, aquele pequeno trilho. Mas deixar... Sabe aqueles trilhos de trem que você tem aquela alavanquinha que você puxa e desvia o trem? Mas lá na frente você tem outra alavanquinha que os players conseguem puxar e volta lá no trilho? Meu, isso é uma maravilha. Eu gosto de um misto, sabe? Tem uma trama central ali, um trilho que você olha de longe, você tá lá na 30ª, 42ª aventura e você olha assim, não, gente, a gente vai voltar lá em algum momento. A gente vai voltar, peraí, aguenta aí. E assim, é muito legal você ter noção dessas coisas. Eu acho que quando você planejou uma aventura de trilhos e de repente ela virou uma sandbox porque os jogadores começaram a fazer outras coisas e se interessaram por aquele NPC que você não sabia nem o nome dele, você tem que saber fazer alguma coisa com isso. E como mestre, como é que a gente lida com o improviso aí? Como é que vocês lidam com esse tipo de situação? Cara, improvisar não é tá completamente despreparado. Improviso também é preparo. Até porque sem preparo é difícil até pro Batman. Pois é. Pode falar, Igor. Como jogador, eu não tô improvisando, basicamente é qualquer merda. É tipo, vou fazer isso aqui porque eu achei legal. Tá? Cadeira colorida, vamos sentar nela. Simplesmente é o que o mestre me deixou curioso ou que eu achei interessante na aventura e eu tô indo atrás disso. Ponto. Como mestre, o Dudu tá aqui de prova, que eu sou um filho da puta maluco, e aí eu preparo 17 milhões de coisas, as coisas nunca vão na direção que eu tô pensando, e daí eu sempre uso algum outro elemento que eu tinha preparado para poder integrar a história ali. Então, assim, como a Andressa tinha falado, improviso é estar preparado. Você tem que ser o Batman. Porque, no final das contas, se você pensar sobre o seu cenário antes, sobre o ambiente que os jogadores vão estar inseridos antes deles estarem lá, você vai saber o que fazer, não importa o caminho que vá. Agora, o problema desse tipo de preparo, na verdade, ele está mais atrelado à forma que a aventura está sendo desenvolvida e menos a capacidade do mestre de lembrar de 300 mínimos detalhes e 800 NPCs, para ele saber cada uma das casinhas
em que os jogadores podem entrar porque tem 17 ferreiros nessa cidade. Não, você é maluco, não faça isso. Cara, geralmente, você só precisa de, sei lá, 3 NPCs Ataque de oportunidade. que fazem a mesma coisa, sabe? Sim, Tipo, porque no isso mesmo entra ambiente. num ponto que é importante. É mais fácil de você criar e pensar em estruturas do que em plot points. Qual que é a diferença? Quando você pensa em plot points, você vai criar um NPC específico que faz aquela coisa, e você vai pensar o que ele faz, a história dele, e pode ser que ele não seja útil naquele momento ou que os jogadores não se interessem por ele. Agora, se você pensa numa estrutura, você pode pensar em estruturas clássicas, e é aí que entra as referências que você tem da sua vida, da sua cultura. É onde você vai encaixar aqueles clichês que no RPG funcionam muito bem. É você ter aquela coisa a princesa que precisa ser salva, que você pode botar um twist ali e transformar uma estrutura batida num negócio muito mais legal. Você pode usar também a estrutura do herói prometido e fazer uma série de coisas atrapalhadas acontecendo. Você pode fazer também diversas coisas com essas estruturas que você já conhece, que você já consumiu na mídia, e criar elas dentro do seu ambiente ali de RPG. Você vai criar a espada, só que aí você monta uma estrutura onde os players vão ter que ir atrás dessa espada, vão procurar o ferreiro, o que vai acontecer, e aí vai colocando as coisas e vai conseguindo de uma forma mais fluida. E para isso funcionar, você tem que ter uma coisa muito clara na sua mente. Os objetivos dos personagens, eles têm que estar claros. Então você não pode criar funções, você tem que criar objetivos. Porque se for fazer funções, você vai estar servindo um propósito de uma história. Se você cria um objetivo para eles chegarem, eles podem chegar ali de qualquer jeito, pode ser completamente diferente do que você vai esperar, e como a Andressa falou, pode ser muito melhor. Então você tem que estar sempre aberto. E nesse ponto, acho que é interessante você perguntar para os seus players o que eles estão procurando. Como que vocês pretendem resolver essa situação? Porque às vezes a forma como eles conduzem essa parte da história, às vezes o que você pensou que ia ser só um ferreiro, que eles iam pedir alguma coisa pro ferreiro, pode se tornar uma essência que eles têm que buscar dentro de uma caverna que eles encontraram e não sei na onde, eles decidiram ir pra lá. E do tipo, às vezes aceitar as ideias que os seus players jogam na mesa, às vezes eles jogam de uma maneira, dá só uma palhinha do que, será que a gente vai encontrar em algum lugar isso? Ou será que isso pode estar nesse lugar? Aí você para e pensa, poxa, eu tinha colocado essa parte da história pra acontecer nesse ponto, mas e se eu levasse pro lado que os personagens estão querendo? Qual que é o objetivo deles? O que eles querem construir com isso? Porque eu acho que essa dinâmica de você tá construindo uma história com os jogadores é muito importante. Não só, função, tá? A função pra isso que eles têm, eu criei esse cara pra fazer isso. Mas, cara, às vezes os seus players, realmente, como o Dudu disse, tem o objetivo de caçar essa espada lá na torre do gigante adormecido, que desperta com um beijo do príncipe dos 7 anões. Isso é sensacional, nossa. Ok. Eu simplesmente vou querer que os meus players vão na torre do gigante adormecido que desperta com o beijo do príncipe dos 7 anões, porque eu acho que isso vai ser muito louco, vai ser muito melhor do que eu tava pensando no ferreiro construindo essa espada. Pois é, e o negócio é que você... Até uma das coisas de comunicação com os players cara, terminou a sessão, conversa com os players, pergunta o que eles acharam, o que eles estão pensando em fazer na aventura, porque quando eles te dizem quais são os objetivos deles, não só você fala quais são os objetivos da campanha, fica mais fácil para você criar, porque o mestre, ele é como... Jogar RPG é como uma dança de salão. O que acontece? O cavalheiro, que no caso vai ser o mestre, ele não tá lá para brilhar. Quem tá para brilhar é a dama. Então, os players no RPG é a mesma coisa, eles estão ali para brilhar. Você tem que ter uma comunicação para poder permitir que os players brilhem da forma com que eles se sentem mais à vontade. E na dança de salão é a mesma coisa, você tá ali para auxiliar a tirar o máximo daquela parceira, daquela companhia que você tá dançando. Então, você precisa se comunicar.
Não tenha medo de pedir opiniões, de mudar os seus planos e de aceitar as ideias dos seus players, porque afinal de contas vocês estão fazendo isso juntos. E uma coisa que o Igor sempre fala, lore é importante, porém ele não é essencial. Ó, que se o parceiro ganhou a mensagem, essa deve ser a mais importante, cara. Uhum. A lore é pro mestre. Simples assim, você tem que saber o que aconteceu pra você conseguir definir o que você vai fazer pra frente. Mas, cara, não é uma coisa que você precisa ficar jogando na cara dos players toda hora. É bom que as coisas tenham história, porque o mestre vai saber, e você como mestre vai saber, beleza, isso aqui tem essa premissa, tem isso aqui por trás. Então atitudes, por exemplo, um NPC que foi escravizado não vai se sentir confortável com os jogadores escravizando outras pessoas na frente dele. Isso é a lore. Ele necessariamente precisa dizer previamente para os jogadores que ele foi escravizado? Não. Isso pode aparecer? Sim. Acontece. E tá aí a arte do improviso. Você tem informações suficientes para você tomar uma decisão acertada se você não tiver, se a galera desaparecer completamente do que você tinha pensado originalmente. Mas aí você vai saber, esse personagem aqui não gosta desse tipo de coisa, ele tem um comportamento X ou Y, pequenas características. Você não precisa de muito, você não precisa explicitar se aquele NPC gosta de mel com batatinhas. Isso é desnecessário, você pode inventar essa porra no caminho. O importante é você ter uma base interessante pra personalidade dele. É saber, o cara é um ferreiro. Beleza. Ele é bom em que tipo de metalurgia? Ele é bom em fazer armas ou é itens essenciais? Se ele é bom em fazer itens essenciais, então talvez ele não tenha muito equipamento pra vender. Ou ele tem equipamento de aventura e não armas e armadura. Ele tem família? Sim ou não? Ele tem alguma característica especial que torne atrativo pro personagem ou vai ser só um NPC sem face, que é aquele cara que chama Bob e ele só é pra vender coisas que os players vão precisar na aventura? Show de bola, passou por cima. Se os jogadores se interessarem pelo personagem, você expande ele. Ataque de oportunidade. Cara, se você tá meio sem ideia e você não teve tempo de preparar um NPC, você vai ter muito mais facilidade de pensar, em vez de pensar em todos os detalhes, como o Igor tá falando, você pode se utilizar dos clichês e de arquétipos de personalidade. Exatamente. E aí é que a gente entra sobre uma coisa que era o que o Igor tava falando. Vamos entrar agora no segundo bloco do nosso podcast. Vamos falar sobre dicas úteis para mestres e jogadores improvisar melhor. Quando você tem um NPC que é pra ter uma função, aí sim você se estende nele. Você dá nomes e sobrenomes, família. Você precisa criar uma estrutura em volta dele pra ele fazer sentido e ser coeso até mesmo com o cenário que tá à sua volta. Porque senão você vai quebrar a imersão. E a partir do momento que os jogadores não acreditam mais no seu mundo, eles vão passar a ter um comportamento inconsequente. E aí que você perde um pouco do drama, porque a partir do momento que você não tem, entre aspas, consequências, nada importa, né? Foda-se, eu posso fazer qualquer coisa. Pois é. E aí a gente volta a jogar GTA. Então, e aí é que a gente vai na importância da sessão zero, né? Exato. Você saber o que seus personagens estão esperando, ou você apresentar o que você está querendo, é muito importante para você estabelecer para os jogadores as expectativas que ele tem do que vai acontecer. Principalmente se você tem jogadores, por exemplo, que são atores puros, que só querem saber do RP e tal, caramba 4, e esse tipo de jogador quase sempre sai dos trilhos, porque ele não gosta de se sentir preso, porque ele tem que ficar naquela história, não pode ter interações que levem pra fora. E isso aí que leva à frustração. Você tem que saber como seus jogadores funcionam, você tem que entender os seus jogadores pra você poder fazer um jogo que funcione. Mas eu não sei mestrar sandbox. Qualquer momento é um bom momento pra aprender, né? Ninguém sabia jogar RPG até abrir um livro. E sem falar que é aquela... de algum ponto. Exatamente. Pois é, e sem falar que quando você tá como mestre, numa sessão zero, você fazer os seus jogadores se engajarem com aqueles personagens é muito importante, porque às vezes eles podem criar um arquétipo de personalidade padrão lá básico. Eu vou ser o ladino que quer dinheiro a qualquer custo. Não seja ladino que eu roubo o grupo, por favor. O que você pode fazer quando você tá lá na sessão zero? Você pode perguntar pro seu player o que esse ladino dele gosta de comer, o que deixa ele feliz, o que deixa ele triste, do que ele tem medo. E isso vai fazer ele pensar no personagem
e vai desenvolver ele na cabeça dele. Quando eu era um adolescente no ensino médio, eu participei de um grupo de teatro. E quando a gente tava... Tipo isso. Quando tava lá, uma das coisas que o professor que me ensinou, o pouco que eu aprendi, ele falava assim: quando você vai pensar num personagem, pensa que você tá levando ele para passear na sua cabeça. E descobre do que ele gosta, e aí você vai criando trejeitos e pequenas coisas. Então é sempre bom você ir pensando em coisas pequenas mesmo. É tipo um tique, ou então, se quando eles vão pra taverna, se ele tenta pagar uma rodada pra todo mundo, ou se ele vai tentar beber de graça, se ele gosta de um personagem ou do outro, e sempre tentar fazer os seus players terem relacionamentos entre eles. Então, às vezes, na sessão 0, você pode chegar e falar assim: olha, você vai conhecer alguém da mesa, escolhe 2 pessoas aí. Um você gosta, o outro você tem uma desconfiança. Isso pode ser muito interessante. Ou não precisa nem ser uma desconfiança. Se, por exemplo, se já tiver um grupo formado, onde todo mundo vai se conhecer. E você pode fazer... Então, galera, vocês não necessariamente têm uma relação perfeita. Quais são os problemas que vocês tiveram entre vocês? Uma decisão errada numa missão... Esse tipo de coisa dá um up pra galera ter espaço pra desenvolver personalidade, pra desenvolver até mesmo o grupo, né? Pra vocês saberem que tipo de trabalhos vocês fazem, se você vai confiar ou não na decisão de fulaninho ou ciclaninho. E como o Dudu tava falando, na verdade, a gente pode falar da famigerada rapidamente, ô Dudu. Calma, peraí. Antes disso, Andressa, você tem alguma dica? Eu acho que é uma das jogadoras com quem eu joguei. Eu ainda não tive o prazer de jogar com você como mestre, mas você é uma das jogadoras que eu vi que tem uma facilidade para criar personagens interessantes. Marca. E como que você pensa assim num personagem quando você tá montando? Dá uma dica aí pra galera de como é que eles podem fazer pra fazer personagens legais como você faz. Brilha. Nossa, olha, eu vou dizer bem a verdade. Quando eu monto um personagem, com exceção da Margaret, que eu tirei como desafio, eu demoro muito tempo pensando num personagem. Quando eu tenho tempo, vamos jogar daqui a uma semana. Eu passo praticamente a semana inteira pensando como que eu vou fazer aquilo. Mas quando eu vou montar um personagem de pronto, assim, tipo, vamos montar um personagem agora, ou como foi a Margaret, vamos fazer esse personagem rolado. Personagem nos dados aqui. O que eu decidi da Margaret? Vai ser uma mulher e vai ser um humano. Ponto. O resto foram os dados que decidiram por mim. Aí é coragem, foi literalmente isso, não foi, Igor? O Igor falou assim, então, rola aí. Eu liguei pra Andressa e falei, rola aí. Aí ela, tanto. Aí eu falava, então, esse é resultado tal. Ela, show de bola, vou pensar aqui. Aí ela anotava, tá ligado? Vamos rolar agora a tabela de não sei o que. Ela, beleza, rola aí. E a gente foi lentamente rolando os dados e construindo a personagem com base no rolamento. Acho que a única modificação que a gente fez foi o William ser mais velho, né? Foi. Ele teria, acho que, 10 anos de idade e a gente deixou ele com 18. O William é o filho da personagem, tá? Só pra quem não conhece, não sabe. Então o que eu penso? Eu penso em alguns pontos. O primeiro é que a galera tende a me falar que eu sou traíra na história. Mas todas as vezes que eu traí, ou a única vez que eu traí, foi uma consequência de um momento que era oportuno pro meu personagem. Foi a única vez. Porque, normalmente, o que eu penso? Qual vai ser o meu relacionamento com o grupo? Eu tento conhecer os meus companheiros primeiro. Porque eu gosto de montar personagens que ajudem a integrar o grupo. Eu não sou muito fã de personagens que vão estar ali, né, só pra desmotivar e tal. Eu sempre penso em alguma coisa. O que o meu personagem pode fazer pra manter o grupo? Porque, assim, você ser player só pra atazanar a vida do mestre da forma que você não vai colaborar com nada, também não faz sentido você jogar, porque você tem que ajudar o mestre a colaborar um pouco com a história do cara também. Não tem, eu só vou fazer isso, eu sou o único protagonista dessa história, todos os outros me sigam. Não tem. O que eu posso fazer, o que o meu personagem vai fazer pra manter esse grupo? Tá, o que o meu personagem pode fazer pra ele ser útil pra esse grupo?
Não, beleza. Decidi meu personagem como ele pode ser pra ajudar o grupo, pra eu pelo menos manter o grupo junto de alguma forma que o mestre consiga lidar com isso. Porque uma coisa é o mestre improvisar, a gente não vai pegar a espada com esse cara, a gente vai na outra cidade pegar uma espada. Outra coisa é você falar assim, vou deixar todos os outros irem pra não sei que lugar e eu vou pegar a espada sozinho. Pois é, Meu amigo, não, o mestre não faz sentido. O mestre não narra só pra você, todo mundo ali, todos os seus colegas são protagonistas. Então, quando você for pensar no personagem, pense em que ponto ele vai se incluir nesse grupo. Tá, o que ele vai ser pra esse grupo? Se ele for o cara que vai fazer as piadas, se ele for o cara que vai fazer o pickpocket na galera, vai passar a mão no bolso, tudo bem. Dentro do grupo, ele vai ter uma função. Isso é bem legal pensar. A personalidade dele. Por mais chato que você queira que o seu personagem seja, tipo, eu quero ser o cara implicante, eu quero ser o cara que fica fazendo picuinha com o paladino, eu vou ser o ladino que fica roubando a bolsinha de ouro do paladino. Pense assim, toda hora, cara, isso vai encher o saco. Tipo, não tem quem suporte, nem você mesmo vai suportar fazer isso a todo momento. Tem que ter bom senso, né? Exatamente, porque vai chegar num ponto, e que vamos supor que você conseguiu manter tudo isso, conseguiu manter, vai chegar num ponto em que pode ser que você não consiga sustentar essa persona que você criou. Porque assim, eu não sei pra você, Igor, e pra você, Dudu, mas quando você joga com um personagem por muito tempo, você coloca um pouco de si nele. Personagens de one-shots, todas as vezes. One-shots são mais difíceis, porque às vezes você joga 1 hora, 2 horas com o personagem, no máximo umas 4 horas com o personagem. Então, em um ponto ou outro, você coloca uma coisinha só, mas em personagens de muito tempo, você coloca um pouco de si ali. E às vezes aquilo que você planejou durante todo o tempo, você pensou para o seu personagem mais irritante possível, não vai funcionar a longo tempo, porque você vai colocar mais de si dentro dele. Então, pense numa personalidade que, além de encaixar com o grupo em função, uma personalidade que vai ser legal de você, interpretar, né? Com os outros. E se a one shot tiver, tipo, sei lá, 7 horas? Aí você faz igual a gente fez com o Dudu e joga a história dele toda fora, foge com o barco e força ele continuar narrando e transformar o one shot em uma campanha. Foi exatamente isso que aconteceu. Ah, cara. Sede no Mar tava bom demais, mano. E isso me leva para um ponto importante. Prepare pontos de história e não roteiros. Porque aí você vai conseguir ter elementos ali, por exemplo, você nessa famigerada aí do Sétimo Mar. O que eu tinha planejado? Vai acontecer um sequestro, eles vão ficar sabendo desse sequestro e é esse sequestro que vai unir o grupo, porque eles estavam separados. Minha dica para mestres iniciantes é, já comece com o grupo unido e bote eles para conversar e fala assim, como vocês se conheceram e tal. Mas se você foi mas se você foi meio relaxado, corajoso e deixou os players cada um começar no seu canto e se apresentar ali, faz um evento onde eles vão poder se unir. Nem que você crie coisas diferentes para cada um deles. Por exemplo, eu tinha criado esse ponto que era o quê? Ia ter um sequestro e eles iam ter que se reunir numa casa. Como eles iam chegar lá, poderia ser porque eles viram um sequestro e iam atender aquele chamado do heroísmo para salvar aquela pessoa sequestrada. Pode ser porque ele tinha um negócio a fazer lá, ou então que ele simplesmente estava andando e você pega, olha, você está andando tal, e você começa a ver que está acontecendo tal coisa. A pessoa pode ficar curiosa e entrar lá, e como ele sabe que os outros já estão lá, ele vai ficar mais inclinado a fazer isso. E foi mais ou menos isso que aconteceu lá. No caso lá, eu sabia que a personagem da Andressa ia ser a paladina do grupo. Então eu falei, vou jogar a isca aqui pra ela e ela vai fisgar. Vou pegar o outro aqui, que ele tinha que fazer não sei o que com o nobre, então eu vou colocar o sequestro indo pra casa do nobre, que aí cria uma tensão interessante. O outro, que já era um cara mais malandro, ladino, vou colocar que ele tava indo roubar, tava indo fazer um serviço, então ele tava indo já pra casa daquele nobre pra roubar ele. E aí com isso você consegue criar em cima do que eles estão fazendo. E uma coisa importante é você aprender com batalhas de rap e com repente. Você tem que criar na sua cabeça coisas que você pode usar em qualquer situação. Então, se você observar o Eminem,
ele sempre vai ter uma estrutura na cabeça dele que ele pode usar para rimar com vários tipos de situações diferentes. Com o tempo, você vai criando na sua cabeça como mestre também a mesma coisa de conseguir lidar com situações daquela maneira. Você vai criando novas estruturas, né? E cada vez mais vai aumentando a sua fluência e a sua... não é ergonomia? Como é que é quando você sabe muitas palavras? Wikipédia. Dicionário. Não sei. Eloquência. Eloquência. O poder de falar. Com o tempo vai aumentando a sua eloquência. Quanto mais você lê, mais palavras você aprende. Quanto mais você mestra, mais estruturas você vai aprendendo. E aí Mas você vai ataque ver de o que funciona e o que oportunidade. não. Você falou que é uma batalha de rap. Se é uma batalha de rap, o outro tem direito de revidar. Então, saiba escutar o seu player. Sabe? Jogue a isca, jogue a história e espere o que você vai ter de volta. E responda à altura disso que ele tá mandando. E vai aumentando o desafio. E vai trazendo esse troca-troca ali, já que é uma batalha. Exatamente. Saber ouvir. Você tem que dar tempo pro outro que tá lá participando na dança com você fazer a parte dele também, né? Se você tá lá e tá sozinho, pra que você tá com os outros ali, né? Escreve um livro. Eu acho que isso é bem legal, ainda mais se você não tenha medo de dar liberdade. Assim, eu sei que isso é muito difícil. E quando você tem players que você não conhece, que não são seus amigos há longo tempo, que não jogam com você, é um pouco mais difícil. Mas aí que tá, a gente falou que teve a sessão 0. Se você teve a sessão 0, todo mundo alinhou expectativas, todo mundo explicou mais ou menos como é que tinha que ser, não tenha medo de dar a chave, né, da narrativa em algum momento em que você está totalmente perdido pro seu jogador. Sim. Cara, é um voto de confiança. Se vocês alinharam na sessão 0, ao ver como funciona, as expectativas de todo mundo, e chegou num ponto que você está completamente perdido, deixa o seu player te ajudar a improvisar. Ele também faz parte do improviso. E aquilo que você, às vezes, isso que você tá dando a chave para ele conduzir uma narração, claro que não vai ser a narração em que ele vai encontrar a espada do multiverso que vai destruir, ou a manopla que vai instalar o dedo e resolver todos os problemas. Sim. Mas dá tempo de você parar e perguntar. E se perguntar, antes de continuar a história, por quê, o que e como. E isso me leva para uma coisa muito importante. Cara, quando você tá na sessão 0 e tá montando lá, a gente já deu a dica de como é que você vai montar o personagem, como dar dica pros seus players criarem os personagens, de perguntar do que eles gostam, o que eles têm medo, que isso funciona muito bem pro Cthulhu, você saber os medos, o que eles amam, o que eles odeiam, do que eles nunca enfrentariam. E a gente vem para um ponto muito importante. Uma dica que eu dou para todo mundo. O Igor tem uma famigerada tabela de criação de personagem. Essa porra, a gente não trabalhou essa merda ainda não. Mas é uma dica muito legal. Você tendo uma tabela, não precisa ser como a do Igor de 5 páginas. Mentira, tem só 25 perguntas, ela tem uma folha 4. Vai tomar no seu cu. Mas você isso pode aí é entrevista de emprego? Aham. Olha aí, só. Essa planilha, ela é responsável pela desgraça total da mente do Dudu em D&D, beleza? Ela é muito, muito útil. Principalmente pra galera que meio que se perde com os personagens e não sabe bem o que preparar pra criar o próprio personagem e tal. Aquilo ali tem um direcionamento bem maneiro pra você pensar em características básicas, coisas mais complexas, como, por exemplo, características físicas de aparência, background pequenininho sobre a sua própria história. Ela não vai servir para jogadores extremamente experientes que já estão acostumados a fazer história, tipo, por exemplo, o Magnano Moreira Thaleson. Ele já faz a história dele e já escreve a porra toda. Essa planilha é mais direcionada a você ajudar a galera que quer começar a fazer isso e não sabe como. Porque aí você vai ter ela vai de pequenos detalhezinhos até a... Cara, você tem irmãos? Sim, não. Como era... se você tem irmãos, como é a sua relação com seus irmãos? Como é que era a sua família? Seu nome tem um significado? Você tem um apelido? Como é que você aprendeu a fazer o que você faz hoje? Esse tipo de coisa. Ela é útil. Sim, e não seja o cara que é sozinho no mundo sem família. Se você não vai ter família, você vai ter alguém próximo.
seres não tenham humanos... medo de ter família. Mesmo Não que o se Igor queira colocam matar a guerreiro. sua família. E assim, já se prepare psicologicamente, porque o mestre vai usar sua família pra te sacanear. Vai. Eu fiz isso com a Andressa, o Isso. Igor faz isso comigo todo tempo, faz isso com a Andressa todo tempo, Gente, né? eu acabei de perceber que eu estou entre os homens que torturam os meus personagens psicologicamente. Eu estou numa crise de Estocolmo aqui, gente. Como assim? Eu não fiz porra nenhuma. Eu sou inocente, já falei pra você diversas vezes, Dudu. Eu não faço nada. Quem define tudo o que acontece na história são vocês. Eu sou apenas um avatar do drama. Eu tô That's ali a apenas bullshit. pra fazer. A sua avó morreu. Você que escolheu esse caminho. Eu não tenho Você que nada a ver escolheu com ter o isso. Igor uma é avó. sujo. Ele é meu. Não, ele faz o Inception lá pra você e fica te dando a semana toda ali te dando ideia, né? Aí quando você, não, beleza, gostei, vou fazer isso. Aí ele, tá, então, já que você escolheu isso, vai acontecer isso, Consequência! isso e isso. Aí eu, caralho, velho. Porra é essa, moleque? Aí eu grito. Eu bato na mesa e grito, consequência! Cai um meteoro. Pá, explode a cidade. É assim que funciona. Porque Dudu, bem por isso exemplo, mesmo. Dudu ele se meteu a uma improvisação agressiva que funcionou muito bem na aventura de D&D, Andressa, que a gente não lançou ainda, então você não sabe. O ponto é o seguinte, eu peguei um letreiro de neon, tá ligado? Aí eu botei assim, olha, temos uma espada muito legal, apontando assim uma seta pra baixo, sabe? Uma espada brilhante, logo embaixo assim do letreiro. Plim, plim, Aí- plim, plim. Na bancadinha tava escrito, acompanha treta. Aí o Dudu falou, olha, que legal! E pegou. Não, ó. Dudu tava em letras minúsculas, né? Fala a verdade. tava naquelas era aquela letrinhas. coisa assim, ó. O Igor, ele tinha feito tanto estardalhaço dessa espada, que eu pensei assim, porra, aí é um plot point. E aí eu tava lá pensando, o que o meu personagem faria? Isso é uma dica que eu deixo sempre pra você. Muitas vezes, quando você toma uma decisão que um personagem vai fazer, eu tava jogando Senhor dos Anéis, agora no final de semana passado. E aí eu tinha tomado uma decisão, e aí eu parei e pensei assim, que era uma coisa que eu tava usando a mecânica, né? Eu tinha conseguido impor uma desvantagem nos nossos inimigos, e enquanto eu não levasse um dano, eles iam continuar atacando a gente com desvantagem, porque eles tinham ficado intimidados por mim. Então, o que eu tinha pensado como player? Vou me desengajar e me movimentar. Só que aí eu parei e pensei, cara, que o meu personagem, que é um ranger heróico, é um cara aqui que, tipo, ele é pra ser tipo um Aragorn, né? Cara, ele não ia desengajar e tentar arranjar uma posição onde ele não ia ser atacado. Ele ia partir pro meio dos inimigos pra Aproveitar impedir que que os eles caras tão avancem com pra medo. cima da gente que a gente tá protegendo. Os caras estão com medo dele. Ele ia falar assim, ó, daqui ninguém passa. You shall not pass. É aquela coisa assim, tipo, ó, eu sou o bastião dessa batalha. E aí, o que eu fiz? Fui pro meio dos inimigos, tomei um monte de ataque, eles erraram todos. Aí eu falei, ó, tá vendo? A história não mente. Se você acredita, os dados eles não vão te trair. Quase sempre. Assim, de Você vez acabou em de lançar quando. um Acredite no Coração dos Dados, Dudu, é sério? Ele lançou um Confia na Cal. Puta que Lançou pariu, cara. Ele pegou o Biel e botou Yu-Gi-Oh! No meio, tá ligado? O Confia na Cal. O dado irá responder a todas as suas expectativas, jogador. É Às que eu vezes falei. pode ser uma falha crítica, às vezes um sucesso. É Você que eu vai falei rolar? pra você no início do cast, Andrés. É a forma que a gente se expressa é muito parecida. Mas vem cá, Caraca, cara. a gente já deu várias dicas, já viu várias coisas. Inclusive, outra dica que eu dou é assiste os vídeos de improviso da Tata Werneck. Muito Eles bom. são bons pra caramba. E lá Não, eles não. exemplificam tudo isso que a gente já falou aqui. Use a De expressão timing, tá? Veja os improvisos da Tata Werneck e aprenda pra caralho. Eu vi em 5 minutos quando você escreveu essa porra na pauta, eu quero que todo mundo saiba que você descreveu isso, tá? Você não vai meter essa aqui nesse cast, não. Porque o Dudu, ele paga de que ele é super formal, né? Ele tá sempre assim, não, porque que não sei o que lá, e pipipi, popopó. E eu tô, putaria, caralho! Pô, mas No meio um do tem que podcast. contrabalancear o outro. Um é o Pois é é, o não é? policial bom, o outro é o policial mal. Ah, Exatamente, se a fuder, Andressa rapaz. me entende. Ó. Ah, entendi. É. Você sabe que eu passo. Esse podcast. Mas vai estar exemplificando muitas das coisas que a gente falou. Porque Uhum. o teatro de improviso, ele trabalha muito desse... É uma
uma troca, sempre, é um dar e receber. Você faz uma frase lá, você cria um negócio e você para ver o que os outros vão criar em cima. Então, quando você tá lá interpretando seu personagem, dê a chance, quando você tá fazendo uma ação, dos seus outros players fazerem outras coisas. Porque às vezes você pode fazer uma ação mó legal e no meio dessa ação, o outro player pode se inspirar e te ajudar e fazer um setup para uma ação mais maluca ainda. E vem cá. Já que a gente já falou bastante aqui, deu várias dicas, eu queria saber de experiências que vocês tiveram nas aventuras com improviso. Uma que foi legal, uma que foi uma merda e uma que foi inesquecível. Cara, uma que foi legal, eu tenho a que foi legal e pra que foi uma merda, são 2 aventuras que eu fiz, que eu narrei em Reinos de Ferro. Opa! Uma que foi muito legal, que eu narrei uma vez e achei muito bacana, foi num evento que teve aqui em Londrina, foi num evento de RPG que teve, reunião com o pessoal, né, a gente fui pra narrar e tudo mais, e fui narrar pra esse pessoal, e foi uma aventura nos esgotos, que o pessoal tava numa cidade, e a aventura se passava nos esgotos, de fato, tinha umas criaturas que estavam raptando as pessoas, levando para os esgotos para alimentar uma espécie de monstro-mãe que eles tinham nos Por esgotos. acaso eram homens crocodilos? Eram homens crocodilos. Eu já sei o que você tá falando. Essa aventura é maravilhosa. Só que o pessoal, players, como sempre, não vão onde você quer ir. E isso acaba mudando toda a trajetória do jogo, ainda mais quando você tá narrando um one shot. Normalmente você planeja pra ter um caminho nos trilhos, né? Que foi o que a gente já conversou. E um one shot é foda, né? É foda, você tá lá... Só que assim, uma coisa é você ter, tipo, o Dudu e forçar ele a narrar pra você continuamente. Outra coisa é você tá num evento e que depois você vai embora e provavelmente você não vai ver mais aquelas pessoas na sua vida. De ou fato. pelo menos, não pelo menos daqui a um mês ou 2, quando tiver um outro evento. Esses personagens, o pessoal que tava jogando, simplesmente decidiu ignorar as coisas que estavam acontecendo nos esgotos. E eles tinham certeza que tinha... Porque eles foram conversar numas estalagens, eles conversaram com o capitão de um navio que tinha lá, e eles decidiram, e eles tiraram da mente deles, pela forma como eles conduziram a conversa, não sei o que a culpa, na verdade, era do capitão desse navio. Era Nossa. ele que estava resolvendo as paradas, era ele que estava sequestrando as pessoas, e que tudo tinha a ver com ele. E eles decidiram que não iam entrar nos esgotos de forma alguma. Eles iam atrás do navio desse capitão, porque com certeza tava lá as coisas. Nossa E eu tive que me virar nos 30 pra colocar um navio, colocar uma situação em que eles tinham um navio pra investigar. Cara, que maravilha! No meu caso, né, eu tava usando esse mesmo pote de aventura e em vez da galera... A galera foi pro esgoto, mas eles inventaram eles tiraram do cu que um grupo de cadáveres tinha morrido e uma outra parte desses cadáveres que eu tava investigando tava doente, morreu de doença. E aí um dos jogadores simplesmente falou: Isso é paracolomitose, uma doença muito mortal. Velho? Ela é infecciosa que nem a varíola. E aí meu RPG virou um meio termo entre vamos caçar esse bicho e então tem um surto de varíola. E daí o que eu fiz? Transformei o capitão num serial killer transformado, adaptado, que tinha colaio com os crocodilos do esgoto. Meu, e funcionou, porque eles foram no navio, cara. No que eles foram no navio, eles lutaram, eles não conseguiram pegar o capitão de primeira, fiz ele fugir pros esgotos. Lá nos esgotos, eles encontraram o pessoal crocodilo, né, os homens crocodilo. E, tipo assim, o plot teve que mudar toda uma direção, mas eu achei muito bacana. Eles Inclusive, conseguiram manter essa legal, história. Ó, é um plot point legal pra se ter ali de estrutura. Um serial killer sempre dá pra salvar o dia. Você tem um serial killer ali, ó, na manga. Na pior das hipóteses, bota um serial killer que vai dar bom. É um bom clichê, né? Tipo, esse cara mata pessoas porque ele gosta.
Então, e tipo, não fui eu que coloquei. Eles colocaram que tinha um problema com o cara do navio. Então eu falei, beleza. É claramente o assassino. Não tem crocodilo. Já que as maluco pessoas tá matando estão todo mundo com uma sumindo. máscara de crocodilo. Não, aí ele fala assim, nossa, você vê um rastro de pegadas, parece que é um réptil grande e pesado, que ele andou se arrastando, e aí a vítima tem marcas de dentes muito poderosos, parecendo a mordida. Aí os players, não, é aquele cara. Ai, meu Deus, cara. Meu Deus. Pior que, porra, Dudu, é que você não sabe, mas os jogadores virarem pra DC e falarem, esse mano tem uma roupa funcional mecânica de crocodilo, não é ir muito longe em Reinos de Ferro. Tipo, Não, eles exatamente. estão dentro da ideia ali, da loucura do Reinos de Ferro. Né? E você, Igor? Conta aí uma história pra gente que foi legal aí do RPG. Cara, uma história de improviso muito legal. Eu acho que Reginaldo, mano. Jorge Reginaldo. Olha só. Nossa, realmente. Eu criei um guardinha. O guardinha. Porque, sabe o que eu falei mais cedo? O guardinha sem cara? Então, esse guardinha tinha uma historinha que era. Ele queria ser um cavaleiro. E tinha toda uma estrutura em volta dele que era pra caso os jogadores se interessassem e conversassem com ele. Mas a função do guarda da história era. E se caso tivessem poucos jogadores indo pra uma situação X, o Jorge e o Carlos, que eram os dois guardinhas que estavam ali perto, eles iam junto com os jogadores. Porque, né? Nível 1, sabe como é que é, né? Podia dar merda. Vamos deixar alguém pra ir de apoio, né? E vamos junto, né? Pra gente poder ter o drama e tal, não simplesmente matar um jogador da primeira sessão, assim, de graça. Não tem porquê. Porque, né? Não vai ter drama nenhum se o maluco na primeira sessão simplesmente morre. Não tem graça, não é divertido. Se você quer aprender a matar seus jogadores, escuta o episódio lá de Porque o Drama é Importante. Lá você vai aprender a como matar seus jogadores. Exatamente. Aliás, seus jogadores não, né? Não mate seus jogadores. Mate os personagens, tá? Se você for Matem matar eles seus por jogadores, dentro primeiro. É uma outra parada. Mas quando você for matar os personagens, faça ter sentido e faça aquilo valer alguma coisa. Ser importante. Gente, aquele cast é muito bom, é essencial pra você fazer os seus jogadores se interessarem e pra eles falarem: meu Deus, por favor, Igor, continue torturando a mim e a minha família no jogo, porque nós precisamos muito. O drama exige. Essa é a minha frase agora. É o mestre Igor, vírgula, o drama exige. E aí, beleza, o Igor criou esse personagem que ele pretendia matar. Aí ele Eu não pretendia matar ele, mas assim, é um NPC, um quarto humano. Eu falei, cara, provavelmente ele vai morrer. Tipo, ele vai estar lá, vai dar apoio pros jogadores, e daí eles vão ter uma chance real de vitória contra a criatura que tá no esgoto. Porque só foram 2 jogadores. Se tivessem ido 3 ou 4, eu ia falar, show. Não preciso dos NPCs, eles ficam na porta. Mas foram 2. Aí eu falei, ok, isso vai dar merda. Joguei os NPCs. Vamos lá, Carlinhos e Jorge. O Carlos era covarde. Então, no primeiro momento que eles falaram, não, porque tem uma criatura gigante aqui, o Carlos correu, ele vazou. Ele falou, não, vou chamar ajuda. E saiu correndo pra chamar outros guardas. Jorge não. Jorge quer ser um cavaleiro, né? Jorge é corajoso. Jorge desce com os jogadores. Jorge mata a criatura. Ele é o último que dá o hit. Ele não é acertado nenhuma vez pelo bicho. E o bicho atacou ele o Igor várias fez, vezes. Na hora que o bicho aparece, tava eu e o Diego, os nossos personagens, que eram, sei lá, leais e bons. E aí eles estavam lá assim, aí o cara foi lá, não, eu vou te atacar, criatura vil. E aí a gente, não, Jorge, não vai aí não, esse bicho vai te matar, deixa a gente ir na frente. E aí ele foi. Aí o Igor começou a rolar pra matar o personagem. Errou claro, vez, errou óbvio. 2, a gente chegou. Eu Na fui hora que distribuindo a gente porrada, chega, né? A gente pegou, trucidou, tiramos um monte de dado alto, máximo de dano, tal, não sei o que, e a criatura não morre. E a gente, eita porra, vai matar o NPC. E detalhe. Vai matar o Jorge. Save Jorge. Tinha meio que uma fonte. Teve uma hora que o bicho entrou na água e o Jorge pulou dentro. Nossa senhora, mas você também fez o NPC? Foi atacar o cara dentro da água. Aí, beleza. Aí o Jorge acabou indo pra cima lá e deu um de... Ele tinha... Cara, ele deu 1 de dano. Um de dano. Era o que faltava. E era o que ele tinha de vida. Então aí na hora ele matou e aí a gente ficou, ufa. Aí a gente tava assim, caraca, o Igor agora vai matar esse personagem logo em seguida, só de sacanagem pra ver a gente sofrer. Claro que não. Aí É óbvio que não, porque agora ele é um ponto de drama pra vocês.
E Muito aí mais acabou importante virando- fazer vocês se apegarem antes de matar ele. Pois é, e virou um dos pilares da nossa aventura, foi esse NPC. Moldou os jogadores. Pra você ter noção, Sim. Andressa. Jorge e Reginaldo são um plot point importantíssimo agora no meu cenário de D&D. Importantíssimo. Eu vou usar ele pra tudo. E o Jorge é maravilhoso. Jorge ele é burro como uma porta. Só que ele é uma pessoa assim, com streetwise, sabe? Então ele tem um jeito dele simpático. Só que ele é muito burrinho. Ele tem. Eu botei que ele tinha 8 de inteligência quando eu fui fazer a ficha dele, tá ligado? Tipo, ficha mesmo. Depois de deixar de ser um NPC. E daí eu bufei o dos status pra ele ser mais parecido. Pra ele ser mais útil como um guerreiro, né? Pro grupo. E, cara, Jorge, ele é um homem simples. Ele é prático. Ele quer fazer o bem e ajudar as Beleza. pessoas. É isso que o Jorge faz. Entendeu? Beleza, a gente já sabe agora uma que foi legal. E aí? Teve uma que foi ruim? Provavelmente sim, né? Como eu, vocês devem ter errado muito já, né? Então, Nossa senhora. eu sei uma que foi ruim. É. Deixar o William ir falar com o sacerdote naquele dia, naquela noite específica. Descontrolou completamente a história, só porque eu permiti ele fazer isso. Tá, você tem que dar um pouquinho mais de contexto. Eu sei que eu tô rindo de Pro desespero pessoal aqui. entender. Então, galera, eu construí uma história que se passava em 10 dias dentro de uma cidade pra levar a galera do nível 1 ao 5. E aí tinha alguns pontos importantes de roteiro que eles poderiam, tipo, interagir com os NPCs e descobrir coisas. Um deles era suspeitar do sacerdote estranho e seguir ele. Só que aí um dos jogadores ele fez o seguinte: ele já estava na cidade e ele já sabia quem era aquele sacerdote. Em vez de só seguir o cara, ele resolveu chegar pro maluco e falar: Não, tá tudo certo, eu quero ajudar você nesse negócio aí que você está fazendo, que é estranho. Aí ele falou: beleza, chega junto. Só que na hora, ele ter interagido com o sacerdote dessa forma me pegou um pouco desprevenido, e eu uso uma regra muito interessante em relação aos NPCs, que é: se não for necessário o NPC tratar mal um jogador, ele trata bem o jogador, ponto. Porque isso vai fazer com que seus jogadores queiram interagir com seus NPCs. Se o NPC for filho da puta, eles não vão querer falar com ninguém. E é simples assim. E aí você vai simplesmente eliminar a possibilidade, em qualquer momento, de qualquer NPC sobrar vivo pra ser interrogado, por exemplo. Porque se todo mundo é filho da puta, não precisa falar com ninguém, a gente descobre sozinho. E aí ele falou: não, eu vou lá falar com esse cara, porque aí se ele achar que eu sou amigo dele, eu vou conseguir informações. Só que dentro da minha cronologia, naquela noite específica, ele tinha que estar criando uma criatura que seria vilão pra frente na história. Só que, tipo, ele não tinha a função de criar o vilão. Era um objetivo do NPC. Então eu falei: cara, ele não vai deixar de fazer isso hoje, porque tem esse maluco, ele vai usar ele pra sacrificar. Então meio que é isso, né? E aí eu quase matei um jogador. E sabe o que Eu aconteceu mudei depois? completamente a história. E, tipo assim, A ia ser gente super de enfrentou- graça. A gente enfrentou o último boss daquela Não campanha. era bem o último da boss, tava aventura. mais pro mid boss, assim, sabe? Tipo, Mas a gente enfrentou o boss que era pra gente estar, sei lá, enfrentando level 5 no no nível level 3. E aí foi aonde o Igor cometeu o erro de não acreditar mais no coração dos dados. E aí ele errou 31 ataques no meu 3 personagem. seguidos. Seguidos. Jogando Cara, aberto. eu tava lá assim, ó, eu tava narrando, assim, eu já comecei a narrar. Na hora que ele errava, eu falava assim: não, porque o meu personagem ele desviou, ele fez um sidestep de box, desviou pro lado e eu ainda falava assim: hahaha, e você não sabia, mas quando eu tinha 40 anos eu era o campeão de boxe do lugar tal, e não sei o que, eu nunca fui derrotado, não, eu uso o Cara. estilo tal, e comecei a Só que assim, estruturalmente, a morte do jogador ia servir pra galera ficar: caralho, por que o William desapareceu? Ele falou que foi falar com o sacerdote, tem alguma coisa errada. E daí isso ia levar a galera pra esse ponto. Ele tinha um mecanismo de narrativa que era um ratinho, que era tipo o companheiro mágico dele, né? E aí ele falou assim: ó, ratinho, se eu me fuder, fala com esse cara. E ele foi e mostrou o rato, deixou o rato cheirar ele. E aí o rato foi avisar ele. A galera conseguiu salvar o William. E só que em vez de fugir, eles ficaram lá pra dar porrada no cara. E aí eles mataram o meu plot twist. Que era tipo: tinha um elfo na cidade, porque não era pra ter elfo na cidade.
E você, Andressa, teve alguma vez assim que você tava mestrando e de repente você foi tentar improvisar porque os seus jogadores fizeram tudo ao contrário e foi uma merda? Como é que você... Sim, foi uma aventura também, foi uma aventura de Reinos de Ferro, foi numa dessas one shots de evento. É uma aventura que chama Tolos Afobados, que é de Reinos de Ferro. Literalmente ela chama Tolos Afobados porque é pra você induzir os seus personagens a fazerem as coisas com tanta pressa que a hora que eles descobrirem que o que pegou no calinho deles já é tarde demais. Por isso que ela chama Tolos Afobados, é muito boa. Se você quer jogar Reinos de Ferro, use, é muito boa, é muito legal. Só que eu estava jogando, tinha um player na minha mesa que ele era muito player antigo, player experiente. E algumas coisas acontecem na história que os players funcionam. Para a história funcionar, os players têm que serem afobados. Coisa que esse jogador não era. E ele travou completamente toda a história ali. Porque um plot onde ele devia entrar, umas coisas que deviam acontecer, ele simplesmente não deixava os outros jogadores a fazerem. O que fez com que a história que tinha que ser afobadíssima, tipo, o que tinha que acontecer na história tinha que acontecer naquele momento pra rodar e tudo mais, não aconteceu, porque ele não deixava ninguém fazer nada desse tipo. Ele queria contornar a história pro outro lado. E eu tive que adaptar uma história que era pra ser um tema de afobação, que era pra ser uma história rápida, tudo acontecendo numa noite pra eles resolverem um problema e serem pegos. Não aconteceu. E eu tive que improvisar toda a distribuição das pistas em outros pontos que eu não gostei. Achei que a aventura se tornou arrastada, porque eu não pensei na hora em colocar os pontos normalmente num lugar só. Resolvi redistribuir em alguns outros pontos. O que... A batalha final foi legal, eles chegaram num ponto que a batalha final acontecia eles encontravam, descobriam o que estava pisando no calinho deles, mas a redistribuição desse meio entre o ponto eles tinham que pegar aquilo e a aventura ser afobada e o ponto onde eles iam terminar, descobrindo quem estava fazendo aquilo com eles, eu deixei ela muito extensa, distribuí muitas pistas em lugares que elas não deviam, coloquei NPCs que foram um pouco despropositados no momento. Eu não gostei como o meio da aventura, que eu tive que improvisar por conta de um ponto que eles perderam, numa aventura pronta, né? Eles perderam um ponto, e como eu tive que readaptar ela nesse meio, eu não gostei muito. Mas joga em Tolos Afobados, é muito bom. Muito bom. Pois é. Tolos Afobados. É difícil, em né? inglês, se eu Quando não a me gente engano, tem essa que aventura lidar chama com coisas Fools assim. Rush In. Pra quem aí não tiver acesso ao material PTBR. Né? E é muito difícil quando acontece esse tipo de coisa, né? O Igor Sim. já passou por isso uma vez que tinha feito uma armadilha de um cubo gelatinoso atrás de uma porta. Ah, fiquei muito triste, mano, porra. Aí você imagina, ele fez toda uma narração, a gente tava super imersivo, só que a gente tava tão imersivo e tão desconfiado de tudo, que aí o que a gente fez? A gente cheirou, a gente bateu pra escutar o som dentro, a gente investigou, enfiou coisa direitinho e a gente escutou que tinha alguma coisa lá e a gente falou, não, a gente vai pegar e virar e ir embora. Vocês não estavam também, né, super cautelosos à toa. Eu Pois tava é. fudendo vocês com força Então, nessa sessão. É muito complicado quando acontece esse tipo de coisa. Sim, Aconteceu comigo sim. também uma vez, um negócio parecido com isso. Eu tinha feito um plot em Sétimo Mar também, que normalmente é... Sétimo Mar... Sétimo Mar é o jogo que você perde o controle, Dudu. Todo mundo sabe disso. Sétimo Mar Mar, é cara, muito se você fácil. quer brincar de improviso, vai narrar Sétimo Mar. E é um sistema que ele é propício pra isso. Porque os personagens, eles têm... Os personagens e os jogadores, eles têm muito poder. Tanto o personagem, ele é poderoso, porque ele é um herói de ação, quanto o jogador também tem muito poder de influência na narrativa. E aí eu tava fazendo uma aventura que era... Eles estavam numa ilha, e aí era um plot onde tinha uma sereia e tinha uma maldição nessa sereia. E aí tinha um círculo de sangue na ilha, e aí se eles rompessem esse círculo de sangue, a sereia deixava de ser uma baleia e virava uma mulher. E aí ela ia estar chorando, então eles escutavam a baleia chorando, e depois quando fazia aquilo, ela parava de chorar e virava uma mulher, e eles escutavam uma mulher chorando. Só que eu não imaginava que eles iam ficar com tanto medo de ir atrás da sereia, e não iam atrás da sereia. Aí eles foram para uma vila de pescadores que odiavam as sereias, por um motivo X. E aí, beleza. O que eles me resolvem fazer? Um dos jogadores resolve se separar do grupo e ir atrás da sereia. Ele resolve andar e ele acha essa sereia. Aí a sereia vai contar a historinha dela, tal, que ela tava esperando o amado, e era um plot que eu tinha tirado de Dragon Quest XI. Aí era o plot da sereia lá do Dragon Quest XI. Se você já jogou, você sabe do que eu tô falando.
E aí ela tava esperando o cara que tinha prometido que ia casar com ela. Só que o pessoal da aldeia odiava ela. E esse jogador resolveu levar essa sereia pra dentro da aldeia. Aí eu falei, meu Deus do céu, se levar essa sereia pra dentro da aldeia, eles vão matar ela. Não tem muito o que eu possa fazer se acontecer isso. E aí eu comecei a fazer essa sereia querer fugir. E aí isso acabou dando aquela... Perdeu, sabe, o clima, perdeu o ritmo. É muito difícil quando a gente perde o ritmo, parece que fica muito difícil. Sim. Mas depois acabou que um dos jogadores mudou o plot, que ele falou assim, eu tenho um irmão, ele tá nessa cidade? Aí eu falei, ele pode ser que esteja. Beleza, eu vou casar meu irmão com esse NPC, com a princesa que tá tendo o casamento. Aí eu, eita porra, essa eu não esperava. E aí acabou se tornando uma aventura muito mais divertida do que aquela que eu tinha planejado, que era uma mais sombria, mais numa pegada assim de tipo, deles serem os heróis e questionarem o heroísmo. E virou uma aventura onde eles rolaram tão bem, mas tão bem, mas tão bem, que eu deixei eles fazerem a apresentação do NPC deles no casamento ser a mesma entrada do príncipe Ali do Aladdin. Você tem noção de como é que foi os dados deles. E resumidamente ele casou com a princesa depois. Foda, muito bom, cara. Sétimo Mar tem dessas coisas, né? Tipo, e eu acho assim que uma última dica que eu dou é abraça. Abraça. Você não tá fazendo a história sozinho. Então, colabora com os seus players e se o seu plot não tá dando legal, se é uma one shot num lugar onde você não vai ver os players de novo, é mais difícil. Mas se você vai jogar de novo com eles, se vai ter uma chance de virar uma campanha, deixa eles criarem a história. Cria a história junto com os seus players. Que eu te garanto que vai ser muito mais divertido do que forçar eles a ir pra história que você quer. Abra o seu coração. Abra o seu coração pra narrativa compartilhada, cara. Olha que bonito. E o incrível, Dudu? O incrível, assim, sensacional. Nossa, eu tenho um, mas aí é spoiler. Nossa, eu tenho um que, sem brincadeira, foi na mesa de Sétimo Mar que você tava jogando. Porque, o que aconteceu? Eu tava jogando e eu tinha criado um vilão que ele era muito... Ele ficou sendo um vilão muito icônico, que foi completamente improvisado. Ele foi tipo... Eu falei assim, nossa, eu preciso de um vilão. E aí eu já tinha feito vários outros personagens que eram guardas, e todos eles eram muito parecidos. Aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer esse vilão ficar diferente? Aí eu tava lá, eles estavam fazendo a interpretação, eu falei, cara, vai chegar o vilão agora. E aí eu tinha visto uma propaganda do Anderson Silva. E aí eu falei, vou fazer esse vilão ficar com a voz fina. E aí eu comecei a fazer ele com uma vozinha assim. Maravilhoso. Mamba Negra, cara, esse é o vilão. E aí, tipo... Aí eu falei assim, vou fazer ele com a voz assim, que vai dar uma destacada dele dos outros, pra poder, quando ele conversar com os outros NPCs, eles saberem que é o vilão, e não confundir, né? E aí esse vilão acabou ficando, assim, muito icônico, e aí ele ficava todo o tempo conversando com os jogadores, né? E fazendo taunt, e não sei o que, e aí ele acabou virando um ponto-chave da aventura, e acabou desenvolvendo e virando um negócio muito maior que deu uns plot twist maluco. E uma aventura que era pra ser uma one shot virou uma 3 shot com reviravoltas em cima de reviravoltas que eu recomendo vocês escutarem lá na Cozinha da Gnoma lá, Sétimo Mar. A Beijo, Tempestade Roja. Vai lá ver. A Tempestade Rubra. Muito bom. Cara, essa aventura é muito boa mesmo. A Carmen Tempestade Rubra de la Mancha. Muito bom. Ai, que delícia, você, André, cara. você teve alguma assim inesquecível, assim, que você se lembra, que não seja... Cara, é inesquecível. Inesquecível. Nessa aventura teve um plot twist que foi legal também, mas escuta lá na Cozinha da Gnoma que você vai ver. Pra vocês verem como que todos esses dois aqui, esses dois mestres, torturam os meus personagens. E eu fico correndo atrás deles pra eles torturarem mais, entendeu? Mais uma vez, eu vou deixar claro aqui que quem encaminha a história são os jogadores. Eu tô lá só pra resolver os problemas. Beijo. Olha, épico. Você só descobre que como improviso foi épico quando o cara vira pra você e fala assim, caraca, isso que vocês estão achando incrível, eu improvisei. E fica aí o exemplo do Dudu, que narrou essa mesa de Sétimo Mar. E eu indico, se você jogar com o Dudu, jogue a história dele toda no lixo e faça ele improvisar. Fica maravilhoso. Olha só. Fica incrível. Sim. Fica eu fiz incrível.
Eu fiz um pouquinho disso quando o Dudu falou, olha, anões amigos. Eu falei, uhul, rinha de anão. Faça isso. Joguem com o Dudu. Foi sensacional. Eu tenho Sétimo Mar pra mim. E as aventuras a partir de Demon Lord, que vocês vão escutar, que o Igor virou pra gente e falou assim, este ponto eu improvisei. Sensacional. Duas sessões, duas campanhas que são pra mim, tipo, sensacionais. São 2 personagens que eu adoro muito e pra mim são os pontos de improviso, que é quando, tipo, eu só sabia que era improviso, que terminou e vocês viraram e falaram assim, sabe isso aqui? Esse rolê aqui? Então, foi improviso. É o único motivo de eu saber que tem alguns pontos ali que eu achei sensacional, que são improvisos e tornaram a aventura completamente sensacional e épica. A Demon Lord vocês estão ouvindo aqui no Caneco e a primeiro e segundo episódio top do Caneco há 3 semanas. Demon Lord, o Igor é ruim, viu? É sujo. Eu? Ele é podre por dentro. Eu não fiz nada, Se vocês escutarem Demon Lord, vocês vão olhar assim e vão falar assim, Dudu, como é que você grava um podcast com esse cara? Eu não fiz nada, sessão 8 nem saiu ainda. Eu não sabia nem a missa metade. Já se prepare, porque assim, ó, pense na pior coisa assim que é possível um ser humano fazer com o outro. Agora aumente 10 vezes é o que o Igor faz com os personagens, tá? E agora vocês imaginam que o meu personagem tá ali, toca a música mais triste do Naruto no fundo. Foi maravilhoso esse negócio. Nossa, eu levei vocês. Ai, que puxada de tapete, cara. Que puxada de tapete. E ele vira pra mim e fala assim, sabe alguns pontos, esse ponto aqui? Então, eu improvisei. Você, seu maldito! Tava na hora, tava ali e eu falei, agora é hora. Tô sentindo o clima. Aí você puxa o tapete ali, pra ver se a galera cai. É simples. Você tem que... dica, então, ó, escuta o Demon Lord aí, que o pessoal tá curtindo bastante aqui das nossas aventuras do Caneco. E escuta o Sétimo Mar lá na cozinha da Gnome. Vocês não vão se arrepender. Demon Lord é um bom exemplo de você perceber o clima dos jogadores. E que é uma coisa que a gente fala lá no Conheça seus jogadores, no primeiro episódio do Caneco. Você conseguir perceber pra onde que eles estão indo e você já começar a preparar o clima pra isso, pra você augmentar o drama. É uma coisa que a gente fala no primeiro episódio e é uma coisa que a gente fala no episódio de drama, que é o ponto do conheça o jogador e saiba o que você pode fazer com cada um deles. Se a pessoa tiver uma capacidade de narrativa, tipo a Andressa, por exemplo, pra lidar com alguns conflitos de personagem, você fala com ela, ó, você tem problema com tal coisa ou tal coisa, que eu tô querendo fazer uma parada, só que você não fala o que é, né? Você só fala, olha só, eu só preciso que, por exemplo, tenha esse negócio aqui, você acha ok? A pessoa fala, beleza, show. Aí você vai começar a trabalhar essa parada, não adianta jogar na cara dos jogadores os pontos de narração. Quando eu digo ponto de narração, eu tô falando as estruturas da história que são essenciais à história que você tá contando. Porque em RPG, o ponto A pro ponto B não precisa ser uma linha. Você pode fazer um caminho do caralho e improvisar pro ponto B chegar. O que a gente tá fazendo, o que a gente tá falando nesse cast basicamente é isso. Você cria pontos e não roteiro. E um dos pontos da história era eu queria fazer com que a personagem da Andressa fizesse uma coisa. Só que eu nunca falei, Andressa, faz isso. Eu virei pra Andressa e falei assim, então, agora vocês já estão em casa e temos esse problema. E isso é o que... vocês vão ver isso ouvindo a aventura, né? Vocês já estão em casa, não sei o que, cidade, papapá, e tem um problema. E eu nunca, em momento nenhum, chego pra ela e eu falo assim, não, o objetivo de vocês é esse, tá? Mas eu tenho os vilões querendo fazer com que os jogadores façam uma coisa. E todas as ações, todas as coisas que foram planejadas pelos vilões são focadas em eles fazerem essa coisa. Eles tomaram a decisão sozinhos. Eu só tava, influenciando a galera utilizando os vilões, não usando NPCs. Vilões, são as criaturas que eles estavam enfrentando, tinham um interesse X por causa de um motivo lá, bababá. E um dos improvisos que a gente teve, que eu tive pelo menos, que eu achei muito divertido, da minha parte, né, foi o jeito que o Senhor das Ilusões fala, na verdade as falas dele são muito improvisadas, eu não pensei no que ele ia dizer pra vocês, tá ligado? É o filho da mãe aquele personagem, tá bom? Aquele vilão é o filho da mãe, galera, é o filho da mãe. E já que a gente tá falando de um cast de improviso e a gente já terminou a pauta, eu quero fazer agora um ataque de oportunidade. Que absurdo.
E vamos agora improvisar aqui no final. Vamos dar a gente tá dando várias dicas. Então, vamos aqui deixar cada um uma estrutura que você gosta de usar quando você tá mestrando, para os mestres que estão escutando a gente poderem ter mais uma no vocabulário deles. Começando por você, Igor. Que eu não Cara, vou uma que eu jogar gosto no muito fogo assim. é o vilão que quebra expectativa. Então, tipo assim, por exemplo, eu vou fazer Endmon Lord. Eu não fiz ainda. Eu tô estruturando isso. Ou, por exemplo, na verdade eu fiz em D&D também. Eu fiz com o Teukar. Eu fiz com o Teukar. Porque, tipo assim, os vilões os vilões, entre aspas, né? Da primeira aventura são elfos. E você tem que elfos são, né? Tipo, bonitos, esbeltos e belos. E aí, o que eu fiz? Eu fiz o vilão ser um filho da puta, assim, tipo, ele é muito desgraçado. As histórias sobre ele eram pesadas, ele tomou atitudes agressivas pra D&D, tipo, sequestrar pessoas, fazer reféns, esse tipo de coisa, sabe? Só que o cara era super bonito e educado. Então, assim, a ideia dele era ser tipo um chefe de máfia, que tá com aquele chapeuzinho, ele negocia, ele conversa e tal, e ele tenta ganhar no papo antes de qualquer violência. Isso pegou os jogadores de surpresa, porque até aquele momento eles não tinham tido oportunidade. Na verdade, eles não eram respeitados o suficiente pelo vilão pra ele tentar falar alguma coisa. E a partir do momento que ele reconhece que os jogadores eram realmente pessoas que ele deveria, no mínimo, tentar conversar, ele começa a fazer isso. E aí ele conversa com outro elfo do grupo, ele conversa com o próprio Teukar, que é o personagem do Dudu, pra tentar convencer eles a falar com... ficar do lado dele, né? Os dois personagens que ele considerou, entre aspas, humanos, né? Pra ele, no caso, são... Como é que eu falava mesmo, Dudu? Que ele considerou civilizados. Ele conversou com eles dois. Pra tentar convencer os dois a ajudar ele e convencer o resto do grupo de que ele tava certo e que eles deveriam seguir a ideia dele. Isso, cara, o Dudu falou pra mim. Isso me pegou super desprevenido. Eu não esperava, tipo, que ele sentasse e começasse a conversar com a gente, tomar chá, o cara era 4 biscoitos. Aquilo ali me deixou meio assim, tipo, caralho, e agora? É claro que isso me fudeu no futuro, porque Eduardo é um filho da puta. Ele se aproveitou desse comportamento do vilão. Sempre, mas nem né? por isso eu mudei o comportamento do vilão. Entendeu? Eu sabia que ele ia se aproveitar desse comportamento, porque ele me falou, eu vou fazer isso depois. Eu tive uma ideia, eu vou aproveitar esse comportamento dele pra poder fazer uma parada, pra gente ter uma vantagem. Eu falei, perfeito, segue o baile, ele confia em você. Vai, brilha, dá pra fazer. Desenvolve isso aí. E uma coisa importante disso é você, quando você tá jogando também, ou então tá mestrando, é você falar pro seu mestre o que você tá pensando em fazer, porque se o mestre disser, olha, não acho que não rola fazer isso, por causa disso, você já desencana dessa ideia. Mas se você tem um mestre que deixa você liberar as suas maluquices, muito melhor. E você, André, você tem algum momento assim que você tem uma estrutura assim que você recorre além do serial killer? Além do serial killer? É porque o serial killer é um clichê, né, gente? Serial killer é clássico demais, né? Serial killer... uma estrutura muito boa que você pode usar até se você tiver que improvisar uma aventura naquele momento em que um mestre não vem, ou que todo mundo tá pronto pra jogar, mas aconteceu um pepino e o mestre não consegue. A estrutura é simples, cara. Um grupo... Olha, eles podem ser aventureiros, eles podem ser mercenários, eles podem ser um grupo intergaláctico, eles podem ser personagens perdidos no universo cyberpunk. Eles têm que buscar alguma coisa, eles têm um grande trabalho pra fazer, que pode ser ir buscar um artefato, pode ser roubar um item e tudo mais, que tá localizado em um ponto X. A partir daí, meu amigo, você não precisa pensar em mais... Tudo pode acontecer ali. Pode acontecer briga, pode acontecer que eles têm que fugir de algum lugar, né? Eles podem buscar por informação, encontrar alguma coisa em algum ponto em que eles não esperavam, tipo, encontrar um outro item em algum outro ponto, tipo, toda a estrutura que você precisa pensar eles são um grupo, tá? Eles são um grupo, eles vão fazer uma última missão, eles vão fazer uma primeira missão, eles vão buscar alguma coisa, eles vão levar alguma coisa que vai estar em ponto X. Cara, a partir daí, tudo você pode desenvolver junto com seus personagens. Eles podem chegar num lugar, você perguntar pra eles o que vocês vão fazer, eles irem, você pode falar pra eles darem o nome dos NPCs do lugar onde eles estão indo, e você só precisa se perguntar e usar tipo quase fosse um 7 anões, sabe? Meio uma vez que, eu li falando assim, o Cães de Aluguel, né? Tipo, eles têm que chegar do ponto A pro ponto B. O filme é isso.
É tipo, ó, Exatamente. leva esse negócio daqui pra lá e foge com ele. Esse é seu objetivo. E aí, ó, daí pra frente é loucura, né? Exatamente. Você fazer essa batalha de rap com os seus jogadores, entendeu? Literalmente. Se eles né, entrarem cara? num bar, você pensa assim, a primeira coisa que você precisa pensar, quem é o cara importante desse bar? Vou criar agora. O que ele tem a ver com esse rolê? Beleza, é isso aqui. Vai rolar uma briga de bar ou não vai rolar uma briga de bar? Pô, a partir daí é a batalha de rap, literalmente. Você vai jogar, os seus players vão te jogar de volta e eles têm um objetivo final. E, tipo, é completamente é uma estrutura pequena que você precisa pensar ali, que você pode desenvolver ela de maneiras gigantescas nesse ponto e pode se desafiar a improvisar e criar junto com os seus players. Maneiro. Eu, por outro lado, eu gosto muito de uma estrutura que eu uso em quase todas as mesas quando eu não sei o que fazer. Qual, Dudu? É a estrutura da donzela em perigo. Ah, cara. Cara, é uma estrutura clichê, clássica, que sempre que você usar, ela vai funcionar, mas pra ela sempre funcionar, você precisa ter um pouquinho de maldade antes. Então, qual que é o Maldade meu no coração. conselho? Sempre quando você vai começar a mestrar, dê um NPC pro grupo, que eles vão gostar, e deixa ele lá. Quando o negócio descarrilhar, isso daí vai voltar e vai te dar a oportunidade de fazer alguma coisa. Eu já usei isso diversas vezes. Na mesa do sétimo mar eu uso isso. Eu crio lá o alquimista, que era o contato de um dos jogadores, que ele tinha aquilo na ficha, então era um personagem que eu tive que trazer. Aí eu falei assim, quer saber? Vou dar esse NPC aqui pra ele e vou depois trazer ele num momento mais pra frente pra ferrar o jogador. O problema é que ele conseguiu resolver de uma solução completamente inesperada, que eu não tava esperando, mas foi uma das soluções mais incríveis que eu já vi jogando. Escutem essa mesa, é sensacional. E aí, outra vez que eu usei isso foi com o Igor. Tem uma aventura Eu? chamada Dragon Heist que a gente tá jogando. Que absurdo. Ela ainda não tá publicada aqui, mas ela tem vários NPCs legais que você pode apresentar pros jogadores. Sim. Eu sempre gosto de pegar, quando você não sabe o que fazer, pega um desses NPCs, o que eles mais gostam, e coloca ele em perigo. Batata pra você conseguir levar os jogadores pra aventura. Você é um filho da puta, eu já sei do que você tá falando. Desgraçado, cara. Ele só tá descontando, Igor. Hã? Eu tô vingando. Todo mundo que o Igor tortura, eu tô vingando. Mas, caralho, a gente... Cara, o que você fez não chegou perto da desgraça que foi de Smallord. Nem começa. Não, mas aí também você tá querendo que eu me rebaixe ao seu nível. Não, você tá querendo que ele Tomar no seu chegue num nível de sadismo Tomar no seu cu. estratosférico. Pobre Olha Dudu. só, Andressa, em D&D eu matei um cavalo rindo, tá? Nossa, Eu o Igor vi, é sujo. eu O Igor é via. sujo. Eu ouvi o cast. Falei com o Dudu depois, quando eu tava ouvindo pra editar, eu virei pro Dudu e falei, Dudu, no dia da sessão, eu tava rindo quando eu atacava o cavalo, aí ele, tava, brother, tava foda. Aí eu fiquei, eu tô me sentindo meio mal agora. É. Não, Mas não acreditem no que aquela o coisa, Igor tá vocês não falando. estão vendo aqui, mas na minha mão eu já tô fazendo um soltei uma bola de fogo e o cast agora já deu o que tinha que dar, meus queridos, porque tá ficando muito longo. Beijos. Mas fiquem de olho aí que o Caneco ainda vai ter várias dicas aí pra como você mestrar sua aventura. E deixa A gente vai fazer aí, despeça aí o... Onde é que o pessoal te encontra, Andressa? Vocês me encontram na taverna do Beer Holder Cego. Eu tô fazendo parte lá, tô gravando, tô conversando, falando de RPG. E se vocês entrarem lá no grupo de padrinhos, vocês encontram também esses maravilhosos do Dudu e do Igor. Vem sofrer comigo, porque eu Oi. adoro os dois como mestre. Eles me torturam psicologicamente, os meus personagens, no caso. E eu tô sempre falando, por favor, mestrem pra mim, eu imploro. Porque é muito bom. Mas escutem, continuem escutando Caneco, escutem tudo que vocês vão ter. Excelentes dicas. Dudu, Igor falam com muita propriedade, falam muito bem das coisas, dão excelentes dicas. E vocês me encontram na taverna e vocês me encontram aqui agora, no Caneco, porque agora, pra até eu tomar essa caneca aqui, que eu tenho que ficar com o dedo aqui embaixo, que fica vazando, vai demorar um pouco. Olha só, a caneca vaza, mas nunca esvazia. Sim. Mas Se eu colocar a boca, se eu colocar o caneco assim pro alto e minha boca de baixo, sempre Tá dá tudo certo. também. Isso aí é o Aqui a gente estilo tem Jock. cerveja boa e pato com batata. O importante é que a cerveja continua caindo na caneca. Você tem alguma mensagem final, Igor?
Eu tenho. A minha mensagem final é: mande um e-mail, dê oi pra gente no Facebook, no Instagram e no Twitter. Entra no grupo do Beholder também, porque o Biel é gente fina, ele sabe o que tá fazendo também. Escutem Demon Lord, porque assim, as duas primeiras sessões são as mais tranquilas. Então, a partir da terceira o bagulho fica louco. Deve sair sexta-feira, eu acho. Sexta-feira, dia 29. Quando a gente publicar essa porcaria aqui, já deve estar no feed, eu acho. Tu sabe que eu vou cortar essas coisas de data, viu? Eu acabei de datar pra caralho esse podcast. O importante dê uma checada. É importante você tentar trabalhar o que a gente fala. Não adianta só você ouvir, entendeu? Não adianta você só ouvir o podcast e ficar tipo, que legal. Você tem que ouvir o podcast, parar, sentar sua bunda na sua mesinha de mestre e começar a escrever sobre isso. Pensar, começar a fazer as estruturas como a gente tá falando. Só dá pra melhorar a sua capacidade narrativa narrando. E manda um e-mail pra gente contando se deu certo ou não. Exatamente. Eu dei uma volta muito grande pra falar o que o Dudu fala. É isso, por isso que o Dudu tá nesse podcast. Por isso que ele é o outro policial. Exato. Não é? Na verdade, a estrutura do Caneco eu sou o policial maluco e confuso e o Dudu é o cara que sabe falar. É isso. Você é o Briggs e eu sou o Murtaugh. Cara, eu só tô triste porque não teve referência de carro nesse podcast. Nossa, realmente eu não fiz nenhuma referência de carro. Exatamente. Eu acho que eu acabei de ganhar esse podcast. De carro Dá agora, tempo. Cara, uma coisa que você tem que ter sempre em mente agora aqui no final. É igual dirigir. Mestrar é igual dirigir. Você pode aprender, você pode fazer todas as aulas, ter toda de como é que usa, como é que pisa. Se você tem que soltar aqui, passar a marcha naquela hora. Que não adianta, enquanto você não for pro trânsito andar com o carro e dar uma encostadinha nele aqui, outra ali, você não vai aprender e não vai pegar o jeito. Então é por isso que eu já vou agora aqui pegar o meu carro, fechar a conta, passar a régua, porque eu não bebi hoje, então eu posso dirigir. E vamos nessa. Falou, galera. Beijo, Falou, galera. gente. Beijo. Esse vintão aí pra Nossa, você. ótimo. Pronto, pode ir pra lá. Caraca, Andressa, eu vou te chamar mais vezes, viu?